Nós começamos o nosso giro de informação na manhã desta quarta-feira com a informação, a notícia do governo de Santa Catarina decretando 7 dias de luto pela morte de Colombo Salles. Despedida então será na Alesc. O ex-governador Colombo Machado Salles será velado na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina das 10 às 14 horas de hoje, quarta-feira, dia 15. A cerimônia de despedida está programada para as 14 horas. Na sequência, o cortejo seguirá até o cemitério Jardim da Paz, onde ocorrerá o sepultamento. O governo de Santa Catarina decretou luto de 7 dias pela morte. A Prefeitura de Laguna, cidade natal do ex-governador, decretou luto oficial por 3 dias pela sua morte. Colombo Salles foi internado em outubro na unidade de tratamento intensivo do Imperial Hospital de Caridade em Florianópolis. Apresentava um quadro de infecção urinária e de edemas pulmonares. Ele morreu em seu apartamento aos 97 anos e deixa a mulher Deise Werner Salles e 3 filhos, Marcelo, Bertoldo e Maria José Salles. Durante o governo Colombo Salles, foi construída uma segunda ponte ligando a ilha de Santa Catarina ao continente, em Florianópolis. A estrutura recebeu o seu nome. O político foi o chefe do Executivo catarinense entre 1971 e 1975. Também durante o governo de Salles, foi criada a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan. Após ser governador, ele foi professor do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina e se aposentou em 1992. Tanto aí a despedida de Santa Catarina, né? De Colombo Salles, que leva, né, a ponte lá, a segunda ponte de Florianópolis leva o seu nome. Olha, o trânsito na BR-470 em Gaspar vai ter alterações a partir de hoje. O DENIT informou que o trânsito de acesso à BR-470 pela rua Hercílio Zimmermann será alterado a partir de hoje, dia 15, no bairro Margem Esquerda, em Gaspar. A medida é necessária para avançar com a construção de um novo viaduto no quilômetro 35, pertencente ao lote 2 da obra de duplicação. No local será fechado o cruzamento sobre a pista. Assim, os motoristas que saem pela rua Hercílio Zimmermann para a BR-470, no sentido Blumenau, deverão obrigatoriamente fazer a conversão à direita e utilizar um retorno ali logo à frente. Já o condutor que segue pela BR-470, no sentido Blumenau, e precisa entrar na rua Hercílio Zimmermann, deverá seguir em frente por mais 1 quilômetro e aí fazer o retorno no viaduto do quilômetro 36, próximo à churrascaria Estrela Grill. De acordo com o DENIT, a mudança de trânsito é temporária e só funcionará até a conclusão do viaduto no local, o que facilitará o acesso ao bairro Margem Esquerda com segurança e mais agilidade. Pois é, as obras da 470 avançando. A gente espera aí que o quanto antes, né, essas obras sejam finalizadas, especialmente esse trecho aqui agora que está mais complicado de trabalhar, que é o trecho entre Indaial e Blumenau. E lógico, né, que na sequência a gente consiga aí essa duplicação também mais em direção ao Alto Vale também, pelo menos até aquela região lá de Rio do Sul, agronômica, enfim, para que o trânsito possa fluir normalmente nessa região que também gera muita fila, principalmente quando passa nos centros da cidade ali de Ascurra e Apiúna. Olha, barco de Itajaí desaparece com 6 tripulantes no Rio Grande do Sul. A embarcação Manuela Simão desapareceu na costa do Rio Grande do Sul, de acordo com o Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí e região. O desaparecimento veio à tona nesta semana, depois que a embarcação associada à entidade não aportou na data prevista. O último sinal enviado pela tripulação foi no dia 4 de novembro. A Marinha do Brasil iniciou as buscas. Conforme o sindicato, neste cruzeiro de pesca, a embarcação Manuela Simão, da modalidade de cardume associado, contava com 6 tripulantes a bordo: o armador e mestre Madison Orlando Simão e os tripulantes João Marcelo Matos Santana, Rafael Matos Santana, Elisandro Rodrigues Silveira, Arildo Honorato e Edmar Marcelino Ribeiro. Segundo o sindicato, desde a descoberta do desaparecimento, foi emitido um pedido de ajuda às embarcações que pudessem estar operando próximo à região. A Marinha também segue nas buscas. A gente espera aí que esse barco seja logo encontrado e com os seus
tripulantes a salvo, né? O barco de Itajaí, que desaparece com 6 tripulantes no litoral do Rio Grande do Sul. A gente sabe que nesses últimos dias aí o mar tem andado bastante revolto, né? Em função de todas as chuvas, e enfim, desse clima que a gente está tendo. E esse barco, então, com 6 tripulantes, barco de pesca, um pesqueiro, desaparecido até o momento no litoral do Rio Grande do Sul. Pois é. E apontado como chefe de uma facção criminosa no Amazonas, Clemilson dos Santos Farias, mais conhecido como Tio Patinhas, ganhou os noticiários nesta segunda-feira, dia 13, após ter sido revelado que sua esposa esteve ao menos 2 vezes no Ministério da Justiça e Segurança Pública este ano. Em março, a Luciene Barbosa Farias, também conhecida como a Dama do Tráfico Amazonense, participou de um encontro com Elias Vaz, secretário nacional de Assuntos Legislativos, com quem teria debatido supostas irregularidades no sistema penitenciário brasileiro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, além de liderar a facção criminosa na região, o narcotraficante de 45 anos está envolvido em diversos homicídios em Manaus. Em 2022, ele chegou a ser considerado um dos criminosos mais procurados do estado. Em janeiro de 2022, ele foi solto pela Justiça, que considerou a denúncia improcedente em razão da fragilidade das provas apresentadas. 10 meses depois, no entanto, o homem foi preso mais uma vez na comunidade Braga Mendes, na zona norte de Manaus. Na ocasião, a Polícia Militar encontrou mais de 200 quilos de maconha que teriam sido levados para o Pará no fundo falso de uma van e também munições pertencentes ao criminoso. Tio Patinhas tinha mandados de prisão em aberto por associação criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Esse é o Brasil da justiça relativa. Mais uma vez a gente traz o termo aqui, democracia relativa, justiça relativa, porque, vejam só, o Tio Patinhas, esse criminoso aí lá do Amazonas, homicídios, né? Está envolvido em diversos homicídios, tráfico de drogas, aí foi liberado, porque fragilidade das provas segundo a justiça. Não basta ele ter envolvimento com crime organizado, ser considerado um dos criminosos mais procurados lá no seu estado. Não bastasse isso tudo, foi liberado por falta de provas. Essas provas eram inconsistentes. Aí a sua mulher tem canal aberto, e ela que também foi condenada e recorreu em primeira instância, recorreu em segunda instância, e está recorrendo agora em segunda instância, e com canal aberto para transitar livremente pelos corredores lá do Ministério da Justiça. Aí ninguém sabe de nada, ninguém ouviu nada e ninguém faz nada. Enquanto isso, a gente fala da justiça relativa, as tias do Zap com a Bíblia na mão, sendo condenadas a 15, 16, 17 anos de prisão porque estavam na frente de quartéis. Essa é a nossa justiça relativa. E ali a prova era contundente, afinal ela estava com uma Bíblia na mão, afinal ela estava parada na frente, né? A tia do Zap estava parada na frente de um quartel, aí a prova é contundente. Agora, maconha, droga, assassinato, isso são provas irrelevantes que deixam criminosos livres e com acesso, inclusive, ao Ministério da Justiça para ir lá defender os seus direitos. E o nosso ministro Barroso confirma a participação na Conferência do Clima da ONU. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, vai participar das reuniões da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o COP28, que será realizado no próximo mês em Dubai, nos Emirados Árabes. De acordo com a assessoria do ministério, do ministro, no dia 10 de dezembro, Barroso participará de painéis organizados pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e pelo pavilhão do Brasil na conferência. A comitiva brasileira no evento será liderada, claro, pelo presidente da República. Eu só gostaria de saber o que o Barroso vai fazer lá na Conferência do Clima.
Se fosse para melhorar o clima no Brasil, mas o clima político no Brasil até, né, eu diria que iria fazer um papel interessante. Mas o que o Barroso vai fazer sobre a conferência do clima lá das Nações Unidas? Entende tudo de clima. Com tanto processo na mesa para resolver aqui no Brasil, tanto imbróglio para resolver aqui no Brasil, mas é isso, né? Os nossos ministros estão agindo, não, as pautas deles não são as da justiça, são mais ligadas às pautas ideológicas mesmo. E depois eles, aí o Barroso outro dia falando, não, porque quem critica é o Supremo Tribunal Federal, está criticando a democracia, e que não entende de democracia, que não aceita a democracia. Enfim, eles usam esse termo assim ao seu bel prazer e estão tentando, né, modificar o conceito de democracia. Mas muita gente não cai mais nessa não, doutor Barroso. E olha, durante a recepção aos 32 repatriados da faixa de Gaza em Brasília, isso no fim da segunda-feira, o presidente Lula atacou Israel por conta das ações que toma durante a guerra contra o grupo terrorista palestino Hamas. E vamos ver o que ele falou, ele mesmo, ouvir da boca do presidente, o que ele falou a respeito dessa situação e que tem trazido problemas para o Brasil, problemas diplomáticos para o Brasil. Vamos ouvir. Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, a não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, a não levar em conta que eles não estão matando soldados, eles estão matando junto crianças, já estão mais de 5.000 crianças, tem mais de 1.500 crianças desaparecidas que certamente estão no meio dos escombros. E depois a destruição de tudo que as pessoas levam décadas para construir, uma casa, uma rua, um prédio, uma escola, um hospital, e depois uma simples bomba detona aquilo, sem ninguém assumir responsabilidade. Sabe quem é que vai recuperar aquilo? É isso aí, essas foram as palavras do presidente Lula dizendo que Israel também está cometendo atos terroristas ali no território da Palestina, na faixa de Gaza. Assim como equiparou moralmente a Ucrânia à Rússia, Lula equiparou Israel ao Hamas. Isso é abominável, é um vexame para o Brasil, que com certeza vai nos contrapor com as principais democracias do mundo. O Lula não menciona as violações sistemáticas do direito internacional pelo Hamas, não menciona os 249 reféns em posse dos terroristas, não menciona que o Hamas segue usando hospitais como base, só menciona as mortes da guerra. Tacitamente acusando Israel falsamente de alvejar civis de propósito, Lula só repete os talking points do Hamas, exatamente como um parceiro ideológico faria. Acho que o Lula precisa dar uma estudadinha sobre o que significa terrorismo, sobre o que significa direito de guerra e estado de guerra entre um país e outro. O que o Hamas fez foi terrorismo, invadiu o território de Israel sem avisar, atacando civis, né? Não é, em nenhum momento o alvo foram os militares, bases militares, foram civis, casas de civis, festas, encontros onde abriram fogo indiscriminadamente. Isso se chama terrorismo. A partir do momento que Israel avisou Hamas e avisou o mundo que iria invadir a faixa de Gaza, que iriam acontecer os ataques, inclusive esses ataques todos pré-avisados ali na faixa de Gaza, inclusive deixando uma lacuna, um espaço para que essa população pudesse se retirar da faixa de Gaza, que não saiu porque o Hamas não deixou a população sair dali. Isso é guerra, não é terrorismo. Lula precisa dar uma estudadinha um pouquinho aí nesses conceitos. E essas declarações do presidente, quando ele disse que Israel é terrorista igual a Hamas, não afeta apenas a segurança da comunidade judaica brasileira e destrói também a possibilidade de parcerias estratégicas com Israel no futuro, afetando também as relações do Brasil com outros países, com outras democracias, como por exemplo o chanceler alemão Olaf Scholz já se manifestou,
né, rebatendo essas declarações, dizendo que Israel é um Estado democrático e está usando seu direito de ampla defesa, assim como outras democracias na Inglaterra, nos Estados Unidos, da França, que estão em defesa de Israel nesse conflito, em defesa do direito, né, de uma democracia de se defender dos ataques terroristas. Agora, vamos lá, essa é uma questão. Existe toda a crise humanitária gerada por uma guerra. É lógico que existe a crise humanitária gerada pela guerra. Agora, a responsabilidade dessa guerra não foi Israel que começou a guerra. O primeiro passo dessa guerra foi dado pelo ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro, quando invadiu o território israelense, matando indiscriminadamente, como disse o Julian, civis, jovens, crianças, idosos, e ainda fazendo reféns que mantém lá em seu território. Então, é um conflito, é uma guerra, tem sim a crise humanitária, tem a morte de civis, que é um efeito colateral terrível de uma guerra, mas quem começou esse conflito não foi Israel. Essa é a verdade. E olha, super tempestade solar pode derrubar a internet por meses em 2024. Um acadêmico americano alertou para o perigo de uma tempestade solar de enormes proporções que pode acontecer ainda no ano de 2024, ano que vem. Só que faltava, né? Já não bastasse aqui as nossas tempestades aqui no Vale do Itajaí, de raios, trovões e chuva, enchente, agora tempestade solar. Um aviso foi dado pelo professor Peter Becker, da Universidade George Mason, que afirmou que é a primeira vez na história da humanidade que um aumento considerável da atividade solar foi detectado. O fenômeno pode afetar as comunicações e as redes de internet. Em entrevista a uma rede de televisão, o cientista explicou que a rede online atingiu seu pico em uma época em que o Sol estava relativamente calmo e agora o astro está prestes a ficar mais ativo. Segundo os cientistas, se isso realmente acontecer, o mundo vai praticamente parar pelo fato de que diversos serviços estão quase 100% atrelados à tecnologia e à internet. Vale lembrar que muitos sistemas de geolocalização, como o GPS, sofrerão grandes interferências, o que pode prejudicar, por exemplo, viagens de avião e de navio. Você já imaginou ficar meses sem internet? A gurizada pira, né? A gurizada em casa pira. Fora, lógico, a gente está brincando aqui, mas tudo hoje é bancos, né? Hoje você tem o banco aqui na palma da sua mão, no celular, enfim. Olha só o que poderia acontecer no caso aí de uma tempestade solar afetando as comunicações pela internet. Nós vamos acompanhar, claro, essa situação aqui e até vamos procurar nas próximas semanas algum especialista nessa área aí para falar pra gente o que vem a ser essa tempestade solar, se realmente pode vir a afetar as comunicações no mundo, a parar a internet por meses e entender um pouco melhor tecnicamente essa situação, né? Tecnicamente de uma forma que a gente também possa entender. Essa é a informação de momento. Será que teremos aí super tempestades solares afetando o mundo a partir de 2024? Vamos aguardar e vamos entender essa situação. Pois é, nós tivemos o azar, não sei se sorte ou azar, mas de estar totalmente dependentes de tecnologia. Hoje a humanidade é totalmente dependente da tecnologia, justamente um período aí em que o Sol estará no momento de maior atividade. A gente já teve uma explosão dessas, uma tempestade solar que atingiu a Terra, pelo menos temos alguns registros, lá em 1859, mas imagina, lá a tecnologia estava engatinhando, a gente não tinha energia elétrica como nós temos hoje, internet, então não foi sentido, né? Essa tempestade solar para nós humanos, a gente não sente ela na pele, o que sente é a tecnologia, né? Aí vai afetar todo o sistema de GPS global e o GPS aí, ele influencia os satélites, né? A geolocalização, o comércio, por exemplo, transportes com rastreamento de cargas dos veículos. O sistema financeiro hoje é totalmente através de GPS, né? Com controle e identificação de usuário, de pagamentos, de digitais. A agricultura, inclusive, também sofrerá muito, caso isso aconteça, né? Com um sistema de GPS, por exemplo, offline, por meses, afetará com certeza também a agricultura, sem falar em outros órgãos, outras vertentes aí
por exemplo, geossensoriamento, meteorologia, ferrovias, mapeamento, tudo isso estaria prejudicado caso essa tempestade solar realmente venha a acontecer. Hoje nós temos tecnologia para saber com antecedência, pelo menos com uns 3 dias de antecedência, se essa tempestade solar viria ou não a afetar aqui o nosso planeta. Mas o que poderíamos fazer? Além de poder prever isso, o que nós podemos fazer? É algo natural, a gente não tem muito como evitar. Então a gente teve um pouco de azar nesse sentido, de que neste momento da nossa história, estarmos totalmente dependentes da tecnologia e o Sol inevitavelmente estará aí em um momento de maior atividade. Muito bem, são essas as informações para você nesta manhã de 15 de novembro.